Olá, tudo bem? Meu nome é Agatha. Nós somos um grupo e vamos conversar com vocês um pouquinho sobre a consulta de enfermagem durante toda a gestação, né? A gente precisa ter um atendimento qualificado a essa gestante, então nós vamos repassar um pouquinho de conhecimento aqui para vocês, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o primeiro trimestre e eu já quero dar início falando do pré-natal, né? Pré-natal é um acompanhamento médico que é realizado durante toda a gestação, né? E esse acompanhamento ele visa proporcionar uma assistência qualificada, tanto para a futura mamãe quanto para o bebezinho que vai nascer. Nesse momento do pré-natal, né, a gente precisa pedir alguns exames, vacinas, né, para acompanhar o desenvolvimento da criança, saber como é que tá a saúde da mamãe e do bebê de uma forma geral, né? Esse cuidado vai contribuir para a detecção de doenças precocemente, né? Doenças materno-fetais e, além disso, vai reduzir os riscos durante e após o parto. É muito importante realizar o pré-natal, tá? O pré-natal ele tem três objetivos simples e eficazes, né? O primeiro objetivo do pré-natal é assegurar o bem-estar materno em todas as dimensões, seja na dimensão fisiológica, social, psicológica, cultural e espiritual. Ponto. Nós temos que abraçar aquela mãe em todas essas áreas, tá? Segundo objetivo é promover a educação em saúde, estimulando o comportamento saudável e evitando riscos. O terceiro objetivo é garantir e avaliar o desenvolvimento e saúde do feto, que contribui para a redução dos índices de morbimortalidade materno-infantil. O que isso significa? Garantir esse desenvolvimento vai ajudar para que diminua os riscos de morte tanto da mamãe quanto do bebê. Ajuda também no tratamento de patologias, né? Então é muito importante mesmo que o pré-natal seja feito com todo o cuidado do mundo. Para esse pré-natal ocorrer de forma maneira, de forma legal, precisa ter alguns tópicozinhos, né? Então, a OMS, né, repassou algumas recomendações, tá? OMS é a Organização Mundial de Saúde. O primeiro tópico, a primeira recomendação é que o pré-natal não deve ser medicalizado. Não é para ficar dando remédio para aquela gestante, tá? O único remédio que ela precisa é a suplementação, ácido fólico e ferro. Só, tá? O segundo tópico tem que ser baseado no uso de tecnologia apropriada. O que significa isso? É aquele ultrassom moderno? Não, não é isso. Ah, então é aquele consultório bonitão? Não, também não é isso. É você falar de uma forma, usando um linguajar que a sua paciente, a sua gestante que está ali sentada na tua mesa, vai entender. Vocês vão conseguir ter uma troca ali através daquela forma de comunicação, tá? Outro tópico é que tem que ser baseado em evidências, né? Muitas vezes elas chegam ali com algumas dúvidas e a gente tem que desmistificar alguns mitos culturais, né? A gente sabe que em todo lugar do Brasil tem sua cultura e a gente tem que desmistificar alguns, né? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais lúcido para vocês. A mãezinha tá para ganhar o bebê, aí aquela tia-avó lá do interior chega e fala: Ai, minha filha, para você ganhar o nenenzinho e ele sair bem, você tem que melar o corpo todo de banho que esse neném vai sair escorregando. Gente, isso não tem embasamento científico, tá? É neste momento que a gente tem que intervir e explicar para ela com segurança o que é necessário para o momento do parto, tá? Ou até mesmo depois que o bebê nasce, a gente sabe que também tem muitos mitos, né? Dá banho de telha para tirar o amarelão, dá banho de erva, a gente sabe de tudo isso. A gente tem que ter embasamento científico para a gente poder manter esse tipo de atitude. O pré-natal também precisa ser regionalizado e eficiente. O que isso significa? O seu conhecimento não tem que ficar somente ali naquela UBS, né? Se você tiver dúvida, você tem que buscar em outros profissionais, em outras unidades de saúde, para que você tenha um atendimento integral àquela paciente, né? O que também já coloca próximo tópico, que é ser multiprofissional e multidisciplinar, né? Quando você busca informação em outro lugar, quando você se une a outro profissional, você acaba criando ali um acesso para a mãezinha melhor, né? Você acaba trazendo ela mais para perto, né? Ela acaba sentindo mais segurança, porque ela sabe que você está buscando informação para repassar para ela, né? Então precisa ter esse companheirismo de toda a equipe multiprofissional, né? Tem que ter a ajuda do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, do psicólogo, da assistente social, todo mundo tem que se unir em prol daquela mãezinha, né? Que também
engloba o próximo tópico, que é ser integral, né? Além da gente estar atendendo aquela mãezinha, a gente também tem que atender o papai, a vovó, a titia, né? Às vezes a priminha, todo mundo que tá ali em volta daquela mãe, né? Que vai fazer parte daquela rede de apoio da mãe, tem que ser inserido nesse momento no pré-natal, para que eles comecem já a se envolver e desenvolver um vínculo com o bebê e com a mamãe. Também tem que compartilhar toda a tomada de decisão. É importante que a gestante saiba o que está sendo pedido, né? Se você vai pedir um hemograma, ela tem que saber o porquê, né? Como é feito. Se você vai pedir um ultrassom, ela tem que saber que ultrassom que é, como é feito. Se vai pedir uma sorologia, ela tem que saber o que está sendo pedido. Não é só pegar, escrever no papel, entregar para ela e mandar ela para casa. Ela tem que entender o que está acontecendo. Tem que respeitar a privacidade, a dignidade e a confidencialidade da gestante, né? Como que a gente consegue isso? Gerando uma relação de confiança, né? A gente tem que ter uma escuta qualificada para que aquela mãe se sinta à vontade, né? E que confie na gente a ponto de conversar, de abrir algumas coisas, porque elas sempre querem conversar. Deve partir da gente aquela escuta. A gente precisa escutar. Elas querem falar e a gente precisa escutar, tá? Para que tudo isso corra tranquilo, a gente tem que entender um pouquinho sobre o exercício da nossa profissão, né? Então, tem a lei do exercício profissional, né? Que é regulamentada pela lei 7.498 de junho de 86. Essa lei, ela dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, né? Que também tem lá no decreto 94.406, de 8 de junho de 87, né? E o COFEM também postou uma resolução, que é a de número 271/2002, que reafirma o que o Ministério da Saúde diz, né? Eu vou ler para vocês aqui rapidinho. O pré-natal de baixo risco pode ser inteiramente acompanhado pela enfermagem, tá? Lógico que isso vai variar dos protocolos de cada cidade e município, né? Tem lugar que vai ser de uma forma e tem lugar que vai ser de outra. Além disso, para você poder atuar no pré-natal, você precisa ter alguns conhecimentos necessários, tá? Por exemplo, a anatomia e fisiologia humana, você precisa entender, né? Para você até poder explicar para a gestante essas mudanças no corpo que ela vai ter dali em diante, tá? Você também precisa entender um pouquinho de ciclo menstrual, processo de concepção, sinais e sintomas gravídicos, né? Desculpa. Você precisa entender dos métodos para diagnóstico de gravidez, né? Precisa entender como é realizado os cálculos, né, durante a gestação, a idade gestacional, que é o IG, a data da última menstruação, que é a DUM, a DPP, que é a data prevista do parto. Isso tudo é muito importante, até para você ensinar a gestante. A interpretação dos exames laboratoriais também é importante, porque uma vez que você passa os exames para ela, você também tem que saber avaliar aqueles exames, até mesmo para poder encaminhar ao médico, né? Se for um caso de alguma patologia, você vai encaminhar para o médico e o médico vai fazer a conduta médica na prescrição de remédio, prescrição de tratamentos, tá? Interpretação dos exames laboratoriais é muito, muito, muito importante você ter esse conhecimento. Avaliar as condições emocionais, nutrição da gestante e o bem-estar do bebê. Como você consegue isso? Estreitando aquele relacionamento que você está criando com ela ali no momento da consulta, tá? Você acaba gerando uma confidencialidade, né? Um relacionamento ali com a paciente. Orientar sobre o trabalho de partos, cuidados com o bebê e o aleitamento materno também é da nossa ossada. A gente tem que saber sobre as informações, tem que saber lidar e repassar essas informações de maneira correta para as mamães, tá? Orientar sobre os tratamentos necessários e as técnicas de relaxamento para dor, além de identificar os sinais e sintomas de doença. Isso é imprescindível, tá? A gente tem que entender disso. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o diagnóstico de gravidez, né? Como que a gente pode falar essa paciente está gestando? Tem 3 tipos de diagnóstico, né? O diagnóstico de presunção, que presume uma possível gravidez, mas ainda não nos dá certeza, né? E ela tem alguns sintomas, que é a amenorreia,
a ausência da menstruação, náusea, vômito, modificações mamárias, fadiga, sonolência, ganho de peso e mudanças de humor. Mas nada disso é indicativo real de gravidez, tá? Também tem o diagnóstico de probabilidade, que é o aumento do volume uterino, os sinais de Regar, Pisca-Sec, Nobali-Bodam, Jacqueminher, Cluj, resultados positivos de teste de gravidez, né? Por exemplo, o de urina. Então, esses resultados, esses sintomas, eles não são certeza ainda, né? Aí você fala para mim, então, poxa, depois de tudo isso, ainda não é certeza? Não. Então, o que é certeza? A certeza é quando você faz um ultrassom e é escutado o batimento do bebê, quando você sente o movimento do bebê. Isso sim é certeza de que o bebê está ali dentro, é certeza de uma gestação, tá? Nos indicadores, no diagnóstico, a gente tem os indicadores, né? Que são os indicadores de imagem e os indicadores laboratoriais. Como laboratorial, a gente tem os hormonais, que é o HCG circulante na corrente sanguínea, né? O famoso beta-HCG. De imagem, a gente tem a ultrassonografia transabdominal, que é a pélvica abdominal, e a transvaginal. Tem um adendo aí, né? Todo atraso na menstruação deve te conduzir para uma suspeita clínica de gravidez. Porém, você não pode deixar de considerar os sintomas de uma outra patologia, né? Como, por exemplo, uma endocrinopatia, uma diabetes, tireoidopatia, síndrome de ovulação coriônica ou até mesmo uso de medicamento. Tudo isso pode causar uma amenorreia e levar a essa suspeita de gravidez, tá? Sobre a consulta de enfermagem, ela deve ser iniciada o mais precoce possível, né? Porque a gente tem que garantir as propostas, o preenchimento do cartão da gestante e a ficha do pré-natal, tá? Lembrando que pré-natal não tem alta antes do parto, não existe alta antes do parto, tá? Como fica a organização das consultas? Até a 28ª semana é uma consulta a cada 30 dias. Da 28ª até a 36ª é uma consulta a cada 30 dias. Da 36ª até o nascimento é uma consulta a cada semana. Então, é muito importante que essa mãe venha nas consultas, né? A gente sabe que tem alguns casos que não tem como vir, mas aí tem um número mínimo de consulta, né? Que tem que ser realizado para que esse pré-natal seja bem acompanhado, né? Que fica desta forma: uma consulta no primeiro trimestre, 2 consultas no segundo e 3 consultas no terceiro. Essa organização de consulta mínima é obrigatória, tá? Nos exames físicos, eu vou falar rapidamente porque ele vai ser mais abordado ali no segundo e terceiro trimestre, né? Que é a manobra de Leopold, que a gente vai poder definir a situação, a apresentação e a posição do feto. A altura uterina vai mensurar o tamanho do feto para a idade gestacional, né? E o estado nutricional e ganho de peso. Esse estado nutricional e ganho de peso tem que ser acompanhado desde o primeiro trimestre, tá? É muito importante. Você precisa acompanhar a tabela, você precisa ver como é que tá, de acordo com o IMC com a gestante, né? Precisa ver se é uma gestante baixo peso, peso adequado, sobrepeso ou obesidade, tá? Dos exames laboratoriais, se a mãezinha não sabe qual que é o seu tipo sanguíneo, a gente tem que pedir o exame de sangue, né? É o ABO-RH, para a gente saber qual que é o tipo sanguíneo dela. Se ela já sabe que ela é um sangue negativo, mas não sabe o do pai, a gente vai pedir para ele também, tá? E quando der negativo e positivo, a gente precisa pedir o teste de Combs, tá? Aí é em caso de mães que já sabem do problema do fator de RH, tá? Tem que pedir o hemograma completo, teste de urina, urocultura, antibiograma, glicemia de jejum, exame parasitológico de fezes, eletroforese de hemoglobina. Esse exame é novo, ele é muito bom. Ele nos ajuda a identificar anemia falciforme, principalmente em gestantes de etnia negra, né, que tem mais propensão a ter anemia falciforme. Ultrassonografia, sorologias, hepatite B, toxoplasmose, HIV, rubéola e sífilis. Além dos exames, também tem as vacinas, né? A dupla adulta, influenza, hepatite B, DTPA e Covid.
Fora isso, também temos as ações adjuntas, né, que são as atividades educativas, onde a gente vai fazer oficinas, né, palestra, roda de conversa com essas gestantes. A visita orientada até a maternidade, onde ela vai conhecer o trajeto de casa até a maternidade, onde ela vai ganhar o bebê, conhecer a equipe, conhecer a maternidade. Tem a avaliação odontológica, que é obrigatório, pelo menos uma consulta com dentista. E a organização do plano de parto, que vai ajudar essa mãezinha a controlar a ansiedade, a preparar, principalmente as que são mamães de primeira viagem, tem muita ansiedade, tem muito medo, não sabe o que esperar, e o plano de parto vai ajudar muito nessa questão aí. Também vai ser abordado mais para frente com as meninas, tá? Eu vou ficando por aqui, né? Expliquei tudo do primeiro trimestre, espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado, né? Agradeço a atenção, muito obrigada, um beijo e até a próxima. Boa tarde, me chamo Fátima. Vou falar sobre o segundo trimestre de gravidez que se inicia no 13ª semana e se estende até a 26ª semana de gestação. Nesse período, a mulher começa a notar transformações significativas em seu corpo. Tudo isso é devido ao desenvolvimento do bebê, que acontece nesse período, requer a realização de diversos exames, sendo eles exames clínicos e laboratoriais. Exames clínicos avaliam a altura uterina, a pressão arterial, avaliação de risco de pré-eclâmpsia e parto prematuro. Nos exames laboratoriais, urina 1, o VDRL, que é a sífilis, agora a tolerância à glicose e o morfológico são pedidos médicos só se exames anteriores apresentarem alteração. É só isso no momento. Muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Graça e vou falar sobre peso e tamanho fetal. No quarto mês de gestação, o corpo apresenta algumas mudanças significativas e evidentes que ocorrem devido ao crescimento do feto. Na 13ª semana, o feto vai ter 7,4 centímetros e vai pesar 23 gramas. No 14ª semana, terá 8,7 centímetros e pesará 43 gramas. Na 15ª semana, terá 10,1 centímetro e 70 semanas. Na 16ª semana, terá 11,6 centímetros e 100 gramas. Temos também o período gestacional, que são divididos em 3 trimestres. O primeiro trimestre, que vai do primeiro ao terceiro mês, o segundo trimestre, que vai do quarto ao sexto mês, e o terceiro trimestre, que vai do 7º ao 9º mês. No quarto mês, é uma fase onde o bebê mede 16 centímetros e começa a movimentar, sugar e engolir. Ele também é capaz de perceber alterações de luz e diferenciar gostos amargos e doces. No quinto mês, nascem os primeiros fios de cabelo, os cílios e as sobrancelhas. Formam-se as trompas e o útero nas meninas e os órgãos genitais dos meninos. Podem ser vistos no exame de ultrassom e o bebê tem cerca de 25 centímetros de comprimento e consegue realizar movimentos como franzir a testa e chupar o dedo. No sexto mês, o bebê mede cerca de 32 centímetros e consegue reconhecer sons externos, especialmente a voz e a respiração da mãe. Lábios e sobrancelhas começam a ficar mais visíveis e as pontas dos dedos apresentam sulcos que se tornarão as impressões digitais. Olá, meu nome é Tairane, vamos estar iniciando aqui sobre o terceiro trimestre gestacional, tá? Que começa acima das 28 semanas, o bebê continua a crescer no ventre da mãe, se preparando para o nascimento tão esperado em todos à sua volta. Então agora tá chegando um grande momento para a mãe, reta final, onde a mãe fica um pouco mais ansiosa e temos que nos atentar aos detalhes importantes, como, por exemplo, os exames laboratoriais. Urina tipo 1, hepatite B e C, sorologias, ultrassom obstétrico com ou sem Doppler. E na 35ª semana, deve ser realizado a pesquisa de estreptocóccus beta, hemolíticos em secreção anal e vaginal. Também muito importante,
A mãe não pode se esquecer, tá? E atenção às consultas. Sempre, agora chegando na reta final, as consultas vão aumentando, tá bom? Vai ficando mais rotineiro. E atenção às avaliações também, como avaliar o histórico familiar, os sinais e sintomas, o processo do nascimento, com o cuidado do recém-nascido, reconhecimento de capacidade de limites, vontade e disposição para aprender, que é um pouco também sobre a família, sempre orientar e acolher sobre esse momento que vai chegar, deixar ele ciente de tudo que vai acontecer, deixar tranquilizar a mãe o máximo possível, tá bom? E a amiga Mari vai dar continuidade aqui para vocês sobre os sintomas adversos. Olá, sou Marilene. Vou apresentar para vocês os sintomas adversos: inchaços, cãibras, azia, corrimento vaginal, dores na lombar, sensação de cansaço, principalmente após esforço físico. Como evitar os desconfortos? Com o uso de roupas confortáveis, calças menos grossas e largas, mais confortáveis ao corpo. Lingeries também adequadas e confortáveis, ao modo de oferecer suporte aos seios e à barriga. Um descanso e sono adequado, onde muitas mulheres começam a experienciar as insônias e noites mal dormidas, que é muito comum nos últimos 3 meses da gestação. Evitar também mexer em telas durante a noite. Em relação a exercícios físicos, você deve sempre consultar o seu médico antes de qualquer exercício físico. Se você for realizar os exercícios, que a prática de exercício ela é muito importante, porém tem que ter avaliação médica. Então, são alguns das recomendações: a caminhada, a musculação, a hidroginástica, a natação, pilates, o yoga, a dança, a corrida, para quem já praticava antes da gestação, e algumas atividades que não são recomendadas são os desportos radicais ou de contato, o mergulho, a equitação ou os exercícios que pressionam a zona abdominal. Então é isso. Consulte sempre o seu médico antes de fazer qualquer atividade física. Muito obrigado pela atenção de todos. Até uma próxima. Beijo. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho discente efetivo, o TDE para a disciplina de saúde da mulher, orientado pela professora Lúcia Helena Viana, e o nosso grupo ele é composto por graduandas de enfermagem do 3º e 4º semestre de graduação no Centro Universitário Unipiaget, tá? Como componente nós temos eu, a Ágata, né? Temos também a Fátima, Graça, Tairane e Marilene, né? Até aqui nós agradecemos a atenção, né? Muito obrigada e até a próxima.